Portanto, antes de mais, bom dia ou boa tarde a todos e muito obrigado pelo amável convite. O tempo é curto, temos 10 minutos, portanto eu vou tentar ser o mais breve possível e vou-vos trazer aqui aquilo que é uma visão dos terminais, daquilo que poderá ser a evolução desta indústria, mas antes disso apresentar um bocadinho o que é isto da indústria dos cruzeiros. Em números muito gerais, aqui apresento-vos aquilo que é a evolução nos últimos 10, 12 anos do número de passageiros por ano. Portanto, como podem ver, o crescimento tem sido completamente exponencial e a capacidade dos navios e o tamanho dos navios tem quase que triplicado. Portanto, atualmente já estão a ser desenhados navios com cerca de 6.200 passageiros, o que carece para isso de infraestruturas adequadas para o receber. Portanto, e é um bocadinho nesse princípio que é preciso mudar esta dinâmica da indústria e adaptar-se a ela. Outra componente muito relevante é a segmentação. Porventura e quem conhece um pouco da indústria imagina que os cruzeiros sempre foram para pessoas idosas e que só as pessoas mais velhas é que viajam em navios de cruzeiro. É um erro. Há uma tendência grande de mudança, portanto, a nível da segmentação já só representam cerca de 33% de todo o mercado de cruzeiros e começa a vir as novas gerações, os millennials e as pessoas geração Z e Y, que começam a entrar neste mercado. Portanto, os próprios armadores, as próprias companhias procuram diversificar o mercado. Portanto, a taxa de penetração a nível mundial acaba por ser tão pequena que a oportunidade é gigante na medida do número de passageiros que poderão ser cruzeiristas no futuro. E com isso estão para entrar no mercado nos próximos 6, 7 anos cerca de 100 navios de cruzeiro com capacidades médias na ordem dos 4.000 passageiros. Portanto, estamos a falar de uma quase duplicação da capacidade instalada e para isso é preciso portos, é preciso infraestruturas, é preciso espaços para os receber de forma decente. Nesse sentido, queria-vos dar aqui um enquadramento que é normalmente uma das grandes preocupações dos próprios destinos, que é, ok, eu recebo navios, mas o que é que isto representa? O que é que isto, para nós, qual é o impacto que isto tem a nível económico? Que benefício é que nós temos? E eu creio que o benefício ainda está ainda muito por explorar, mas segundo as informações da própria ICLIA, em média um passageiro em trânsito gasta cerca de 100, 120 dólares por cada escala. Portanto, são 120 dólares, 100 euros aproximadamente, de impacto direto de consumo na própria cidade, o que é bastante relevante, mas creio até que este número pode ser bastante alterado no futuro e já vos vou explicar mais à frente porquê. A nível dos rendimentos das pessoas que viajam de cruzeiro, a segmentação dos navios hoje em dia tem desde a cabine que custa 300 euros até à viagem de 7 dias que custa 25.000 ou 30.000 euros. Portanto, estamos a falar aqui de uma diversificação bastante grande a nível de mercado. Quer dizer que abrange um número elevado de segmentos, o que obriga também, a nível dos portos e destinos e infraestruturas, a adaptarem-se a vários segmentos. Portanto, quando trabalhamos aquilo que é o customer service, a experiência do passageiro, temos que ser relativamente diretos a nível do segmento que queremos abordar. E esta é uma retrospectiva muito interessante, mas que basicamente define tudo aquilo que é a evolução, ou que poderá ser a evolução das infraestruturas portuárias, neste caso, em particular, terminais de cruzeiros. Há 50 anos atrás, sempre tivemos aeroportos, sempre tivemos portos de cruzeiros, e basicamente era um espaço onde se recebiam pessoas para embarcar num avião ou num navio sem rigorosamente nada associado. Hoje em dia, os aeroportos são autênticos centros de lazer, portanto, são autênticos destinos quase. No entanto, isto é um exemplo, não quer dizer que seja igual em todo lado, mas os portos não evoluíram da mesma natureza. Portanto, em alguns sítios, e estamos a falar ali do porto de Civitavecchia, que tem cerca de 1.900.000 passageiros por ano, que trabalha com tendas. Portanto, só este ano é que se desenvolveu uma infraestrutura adequada para receber passageiros. Portanto, quer dizer que há um enorme espaço de crescimento de garantir aquilo que será a nova expectativa do passeio de cruzeiros. Como comparação, aquilo que era antes e aquilo que é depois. Aquilo é o Oasis of the Seas, já não é o maior navio do mundo, mas era há 4 ou 5 anos atrás, comparado com o Titanic. Portanto, só para perceberem o quão grande foi a evolução a nível dos navios de cruzeiro. Crescimento do tráfego, desafios. Portanto, nós nos últimos 10 anos, recebemos cerca de 200 milhões de passageiros de cruzeiros. A expectativa da indústria é que ela duplique nos próximos anos, até 2027.
No entanto, esta duplicação vem associada a outros desafios, que é exatamente estas novas gerações, como é que elas interagem com o mercado, como é que o social media, como é que toda esta inovação que vem associada, como é que isto funciona a nível da dinâmica do mercado, e nós temos que estar preparados para isso, para receber esse tipo de clientes. Portanto, há mudanças que vão acontecer na indústria que nós não sabemos, portanto, ninguém tem uma bola de cristal, portanto, há um conjunto de tendências, quando é que elas vão ser aplicadas, regulamentares, questão geopolítica, portanto, há um conjunto de situações, e como se recorda nas notícias, Turquia e Egito sofreram um bocadinho com a componente de atentados, terroristas, etc. Portanto, são preocupações crescentes e que nós temos que estar preparadas para elas e preparar esta infraestrutura para subsistir e para resistir a esse tipo de impactos. Como é óbvio, esta indústria não funciona sozinha e este painel, este congresso, refere exatamente essa componente. Nós precisamos das infraestruturas, da mobilidade, do alojamento, dos hotéis, dos parceiros turísticos, dos operadores. Tudo ele funciona numa grande cadeia de valor. E essa cadeia de valor ainda está debilitada, ou seja, é preciso criar mais parceiros, ter mais parcerias, de forma a criar mais experiências únicas aos passageiros que nos visitam. E com isso, teremos também que garantir a parte da sustentabilidade ambiental, a preocupação da sustentabilidade do próprio destino. Portanto, tudo isto são preocupações que estão ainda muito verdes e que carecem de grande desenvolvimento e rápido nos próximos tempos, até porque os navios estão aí à porta. Portanto, estes mega navios de segunda geração estão a chegar e nós temos que nos despachar a chegar ao mesmo nível que a própria indústria já está neste momento. Quais são as grandes preocupações que temos a nível dos terminais de cruzeiros? Apresento aqui aquilo que foi o caso de Lisboa, o terminal que nós gerimos. Este terminal foi começado a construir em 2015, portanto teve um conjunto de processos e o objetivo deste edifício foi criar uma infraestrutura completamente flexível, com uma arquitetura muito flexível. Porquê? Porque os navios estão a mudar a um passo tão alto, tão grande, que nós não conseguimos prever como é que eles serão daqui a 10 anos. Portanto, e nós construímos um edifício para 35, portanto é extremamente difícil prever como é que será o negócio daqui a 35 anos. Portanto, o mais prático é torná-lo o mais flexível possível e adaptado às novas realidades. E salvaguardando exatamente aqueles 5 pontos, que é a segurança e a proteção, é se calhar o fator principal da indústria, o conforto e o serviço ao cliente, para todas as vertentes, o navio, o passageiro e os tripulantes, as componentes ambientais e conseguir garantir esta capacidade aérea e mobilidade de transportes. Porquê? Porque Lisboa também pretende que seja um porto de embarque e desembarque. E com isto vai beneficiar a componente hoteleira, a componente de transferes, táxis, etc. Portanto, há uma cadeia de valor muito superior que vai existir com base nesta componente. A nível global, e considerando que Lisboa faz parte de uma rede internacional, temos também um acionista aqui da Madeira, que é o Grupo Sousa, mas temos a Global Ports Holding, que é uma estrutura de rede de portos, é atualmente o maior operador de cruzeiros, de terminais de cruzeiro do mundo, e tem um grande projeto de expansão, mas Lisboa, à medida que vai crescendo, vai influenciando todo o setor à sua volta. Portanto, os portos, há portos concorrentes, mas há muitos portos que são complementares. Portanto, o próprio itinerário precisa de portos relativamente próximos nessa componente, e neste círculo, como é óbvio, abrange toda esta dimensão. Serviços. E o que é que se pretende? E aquilo que ainda não existe em 98% dos portos. Serviço ao navio, serviço às pessoas. A expectativa do cliente é cada vez mais alta e é muito importante podermos dar esta capacidade de prestar um serviço. Eu, vindo da indústria hoteleira, e só depois de ter entrado na indústria dos cruzeiros, eu olho sempre para um terminal de cruzeiros como um hotel que não tem quartos. Portanto, tudo o resto acaba por ser exatamente aquilo que pretendemos oferecer ao passageiro que nos visita, porque somos a primeira e a última impressão da imagem que deixamos e que recebemos quando ele vai para um outro porto. Portanto, é importante termos vários serviços de amarração, equipamentos, abastecimento de água, recolha de resíduos marítimos. Portanto, há um conjunto de coisas que vão surgindo e que vão aferindo as suscetibilidades e as necessidades dos navios, que cada vez são maiores, porque quanto maior o navio, maior a necessidade. Portanto, e nós temos de estar a par de todo esse princípio. O abastecimento LNG é fundamental, os novos navios já vão movidos com esta tecnologia, portanto é muito importante estarmos preparados para receber esta nova geração de navios. Por último, deixo-vos aqui um pequeno relato, está em inglês, porque vem diretamente da própria ICLIA, que tem sido uma percepção, creio eu, que há algo errada que os navios são e que a indústria de cruzeiros não acompanha as tendências de evolução do ambiente. E digo-vos que, antes, pelo contrário, a indústria dos cruzeiros está bem na vanguarda daquilo que é a proteção ambiental
a nível da tecnologia, a nível da reciclagem da água, a nível da gestão de resíduos domésticos, seja ele de águas pluviais ou não. Portanto, tudo isto é muito importante. A componente de LNG vai ajudar à redução destas partículas de carbono. Já cerca de 34% dos navios já têm esta capacidade instalada. E, portanto, isto é o futuro. Portanto, é uma indústria que evolui muito rapidamente em prol do ambiente. Tem esta preocupação porque são pessoas que lá estão dentro, são pessoas que são suscetíveis a todas estas tendências e se elas não se sentirem confortáveis com isso, simplesmente deixam de comprar. Portanto, para eles é muito importante e para nós, enquanto portos, podermos acompanhar essa inovação e exigir também essa inovação é fundamental. Como curiosidade, deixo-vos aqui já uma fotografia do navio que será movido a energia eólica e a painéis solares, já previsto para 2020, portanto, só para perceberem a dinâmica que a indústria tem ao longo deste tempo. Por último, eu sei que o meu tempo está a acabar, deixo só aqui uma frase do Peter Drucker, que é: o futuro constrói-se, basicamente. Portanto, e nós temos que o construir e temos que ser nós a criar estas tendências, porque elas não esperam por nós. Portanto, o mundo anda muito, muito rápido. E termino aqui a minha apresentação.